Segunda parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel Ben-Yamini. Quarta parte da Parashá Vayeshev, Bereshit, Gênesis, capítulo 38, a partir do versículo 1. Depois de vender Yosef, os irmãos viram que o pai, Jacó, estava extremamente triste e começaram a acusar o Yehudá, que é quem aconselhou vendê-lo, dizendo a ele, se você tivesse aconselhado outra forma, ele ia ser salvo. E nós não somos culpados que ele foi vendido, jogaram toda a culpa. Culpavam o Yehudá por Yosef ser vendido e o pai ficar triste. Então Yehudá se afastou dos seus irmãos e acabou se juntando, se associando com um homem comerciante renomado chamado Hirá. E depois ele viu ali uma filha de um outro homem comerciante chamado Shua, e ele desposou essa mulher. E ela gerou um filho que foi chamado Er. Depois gerou o segundo filho de Yehudá chamado Onan. Depois gerou o terceiro filho chamado Shelah. E não mais concebeu filhos. Depois o filho de Yehudá, Er, cresceu. Quer dizer, aqui está resumindo vários anos. O Er cresceu e Yehudá trouxe para ele uma esposa chamada Tamar. E essa Tamar era extremamente discreta, de uma maneira que Yehudá nunca viu ela. Nunca viu o rosto dela, sempre cobria-se com mantos na casa do sogro. Só que esse não foi tão justo, ele foi mal visto diante de Deus, e Deus aplicou-lhe a morte súbita. E qual foi seu pecado? Que ele temia que a mulher dele estivesse grávida, irá consumir suas forças, seu vigor, irá perder sua beleza. Então, queria evitar a gravidez e para isso quando ia para sair do sêmen dele, ele deixava aquele sêmen sair fora no chão e não dentro da sua esposa para que ela não engravidasse. E esse ato de eliminar o sêmen em vão é um delito suficiente grave, nesse caso, para a morte na mão de Deus. Afinal de contas, tem ali uma vida, e esse aqui estava evitando a vida, a produção de uma vida, simplesmente pelo desejo supérfluo de beleza. Então, morreu subitamente, e Yehudá disse a Onan, vamos seguir a lei futura do levirato, case tu com a viúva do teu irmão, e assim o filho será considerado uma continuidade do teu irmão. Só que Onan não sabia por que o irmão dele morreu, não sabia da gravidade daquele pecado, embora seja um pecado, e não sabia, e não estava com vontade de dar um filho que seja a continuidade do seu irmão. E ele também resolveu evitar de engravidar Tamar e semeava no chão, para não permitir uma semente com o nome do seu irmão. Assim foi mal visto diante de Deus e também foi morto subitamente. Então Yehudá disse aqui, essa mulher tem alguma coisa problemática, vai ver que ela é uma mulher que por alguma razão traz morte a seus maridos. Então, número 1, eu não posso mais oferecer ela de levirato para meu filho Shelah, o terceiro. E número 2, eu tenho que evitar que qualquer pessoa case com ela para que pessoas não morram. É uma pessoa perigosa. Então Yehudá disse a Tamar o seguinte, fique um pouco na casa do teu pai até o meu filho Shelah crescer e depois, quando ele ficar maior, eu vou te dar ele de levirato. Vou convencê-lo de cumprir a lei, de tentar fazer um filho como continuidade dos seus irmãos. Mas a intenção dele foi jamais oferecê-lo, e sim contornar a situação, impedir que ela casasse. Então ela foi para a casa do seu pai. Depois de muitos dias, morreu Batshua, a filha de Shua, aquele comerciante, a mulher de Yehudá. E depois de se consolar, estava indo para cuidar da toça dos seus animais. E no caminho ia passar por Timnat. Timnat é um lugar onde Abraham Avinu, o patriarca Abraão, tinha estendido sua tenda e ensinado sobre a grandeza de Deus para as pessoas que ali passavam. Mesmo que Abraão já tinha falecido, mas ali era um lugar monumental para a família e para os que o reconheciam
o valor de Abraão, e por isso gostavam de passar por lá para prestar uma homenagem. E Tamar ficou sabendo, eis que o teu sogro está passando por Timnata, ele vai lá fazer a tosta de suas ovelhas. Tosquiar as ovelhas. Então, e Tamar, nesse tempo, desenvolveu um desejo intenso de gerar filhos descendentes dessa família de Eudá. Estava aguardando e estava entendendo a situação. Então ela quis contornar e aproveitar-se do fato de Eudá nunca ter visto ela, porque ela sempre se cobria com muita discrição, tirou as roupas normais dela de viúva e vestiu-se com outro vestimento, com os mantos, e foi sentar no caminho de Timnat. E tinha uma ideia. Ela quis que daí Yehudá vai a enxergar e vai a desejar. Então ela sentou ali, pois ela viu que o Gelá cresceu, ela não foi dada para ele, entendeu já a situação, mas tinha o desejo intenso de gerar filhos para Yehudá e ela sabia como esposa, o possível motivo da morte dos maridos. Então sabia que o problema não era culpa dela, o problema era dos maridos mesmo, com Deus. E devemos saber, lembrar que antes da outorga da Torá, não tinha o mandamento de oficializar o casamento, embora tinha o costume, o ideal de manter uma família, para a educação, era o ideal ter uma família firme, mas não era proibido também o ato da prostituição. E ela ia se aproveitar disso. Mesmo antes da outorga da Torá, tinha dois caminhos. A prostituição em si não era proibida, porém, quando uma pessoa encontrava uma mulher na rua e confirmavam que eles querem se casar, no momento que ela se mudasse para a casa dele, estava de uma maneira pública, avisada, ela está de maneira fixa morando com ele, união estável. Isso é considerado que nem um casamento. E aí, uma licenciosidade dela com outra pessoa seria um ato grave de adultério, passivo a pena de morte, para as leis de Noé. E para as leis da Torá depois de Sinai também. Só muda a forma da pena. E se ela for uma filha de um sacerdote, as nações já tinham assumido esse decreto de não cometer adultério. Você vê que até o rei Avimelech e Faraó estavam perguntando de Abraão e de Yitzhak quem são essas mulheres que estão junto com eles. Quer dizer, até as pessoas que eram de outras nações cuidavam-se do adultério. Eles iam perguntar, talvez iam matar a pessoa, mas não iam cometer o pecado do adultério. Mas tinha um detalhe que devemos acrescentar, que se for filha de um sacerdote, de uma família de sacerdotes, no caso, o descendente de Noé, o Shem e sua descendência eram sacerdotes, eram os que ensinavam as leis de Noé e a fé em Deus único. Embora muitas nações não seguissem isso, mas lá tinha a família de sacerdotes e a regra deles era a mesma de sempre. E lá a pena é especialmente mais rigorosa para a mulher adultera, que era punida a morte com a força do calor. Aqui diz queimada, mas capaz que era que nem de uma outra maneira, mas a força do calor. De qualquer maneira, isso aqui é importante para o próximo trecho. Então ela sentou ali e o viu ela e achou que era prostituta, porque ele não conhecia o seu rosto diante de outra hora. Primeira vez que ele viu essa mulher, e ele foi para o lado dela e propôs coabitar com ela, sem saber que era sua própria nora. E ela disse qual será o pagamento, e ele disse, eu lhe enviarei um cabrito. E ela pediu um penhor. O cabrito não estava ali, ela pediu um penhor.
qual é o penhor que você sugere? Disse ela, teu anel de sinete, tinha o teu manto, que era uma roupa especial da família, e o teu cajado da tua mão. Assim identificaria o dono do penhor. São objetos pessoais. E poderia também comprovar que tinha tido aquela relação com ele, não com outra pessoa. E ela, então ele deu para ela isso de penhor e coabitou com ela e ela concebeu para ele. E depois ela foi para casa e vestiu-se novamente como viúva. E Yehudá enviou o cobrito para pagar e para tirar o penhor. E não achou a mulher, ela sumiu com o penhor. E perguntou aos homens do local onde que está a prostituta aquela. E eles falaram, não tinha aqui nenhuma prostituta. Então, Yehudá, mesmo que era permitido prostituir naquela época, mas não era respeitável. Ainda mais uma pessoa de uma família respeitada que nem a de Yaakov Avinu, era considerada uma união carnal assim, uma situação vergonhosa, uma fraqueza. Então Yehudá disse, eu fiz a minha parte. E ele disse, eu vou ter que abrir mão do meu anel, dos meus objetos pessoais, e não passar pela vergonha de ficar procurando para a prostituta por toda parte. E o Midrash diz que como Yehudá enganou o pai dele através de um cordeiro, de um cabrito, aquele que ele usou o sangue para tingir a roupa de Yosef, disfarçando que ele foi devorado, também foi enganado a partir de um cabrito. E foi tirado dele seus objetos. Passaram uns 3 meses, e Yehudá ficou sabendo que Tamar estava visivelmente grávida. E por consequência prostituiu-se. E ela era descendente de Shem, da família de sacerdotes. Então ele dizia, então vamos cobrar dela, vamos levar ela para o tribunal. Como ele tinha prometido o filho dele, o Shelah, para ela, embora não fizesse a sua parte, foi cobrar dela a lealdade. E como era filho de sacerdote, deveria ter uma pena de morte grave. Queimada. Então ela estava sendo levada para o julgamento. E ela é uma pessoa, como falamos, muito discreta e também de grandes qualidades pessoais. Por isso ela tinha mérito, que dela sairá grande descendência, a descendência do rei Davi também. Então, ela sabia a gravidade de ofender uma pessoa em público. E resolveu fazer uma tentativa de se salvar, pelo menos. Então ela pediu uma pessoa, mensageiro, ir até seu sogro e dizer, veja, por favor, para quem pertence esses objetos, esse anel de sinete, manto e cajado, este homem para o qual eu estou grávida. Como se estivesse dizendo para ele, por favor, respeite o teu Deus e não deixa morrer três almas, que tinha gêmeos na barriga dela. Não deixa morrer essas pessoas, a mim e o meu filho, ou meus filhos. Em vez de falar publicamente de ti que eu estou grávida e você é parente, e eu não fui desleal com a promessa a vocês que não estavam me impedindo de casar, em vez de ofendê-lo, inclusive em vez de dizer em público que ele prostituiu com ela, ela deu uma indireta para ele. E por isso falaram os sábios, é melhor a pessoa se jogar numa fogueira e se queimar e não ofender o outro em público. De tão grave que é o sofrimento da ofensa e a gravidade do pecado de ofender alguém em público. E Yehudá tinha a sua qualidade. Ele achava preferível se rebaixar e admitir a verdade publicamente. Ele falou, ela tem razão, eu realmente tinha que ter dado ela para meu filho. E saiu uma voz celestial e disse, de mim saiu essa situação dele ter aquela fraqueza de seguir aquela pessoa, porque eu, Deus, decretei que vai sair dela reis da casa de Yehudá. E de outra maneira, ela não seria uma parte da família de Yehudá.
Como eu decretei que ela seria parte da família, então surgiu uma situação que Yehudá não se conteve e surgiram os filhos da tribo de Yehudá a partir de Tamar. E depois disso, tem uma discussão. Alguns dizem que ele casou com ela, alguns dizem que não mais se aproximou dela. Mas quando ela gerou filhos, tinha gêmeos. Um tirou a mão, primeiro para sair, e depois o outro empurrou ele para dentro e saiu primeiro. Quando o primeiro tirou a mão, a parteira amarrou um fio de vermelho escarlate brilhante na sua mão para dizer que ele é o primogênito. Mas depois aquela mão com a tira voltou para dentro, a mão com a fita brilhante voltou, e saiu o outro empurrando. E a parteira disse: o que houve que você se agitou tão fortemente? E foi chamado o nome dele Peretz. Peretz seria um agitado, um invasor forte. Invadiste para fora. Depois saiu seu irmão com a mão com a fita brilhante, chamado Zerach, brilhante, pelo brilho do fio. Até aqui o Chumash do dia 21 de Kislev.